Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Que a graça de Deus seja abundante agora sobre seus projetos, sobre sua casa e principalmente sobre sua vida espiritual. Que Deus te mantenha de pé nesses dias difíceis, amém? Glória a Deus. Quero deixar uma palavra para o seu coração na Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Então disseram aos mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e, anunciando-os aos homens de Jabes, se alegraram. Glória a Deus por esta palavra. Haverá um grande livramento na sua vida hoje. Amém? Haverá um grande livramento na sua família hoje. Haverá um grande livramento na sua descendência. Amém? Glória a Deus. Capítulo 11 de 1 Samuel é um capítulo especial na vida de Saul. Saul, quem era Saul? Saul era um homem que foi ungido a rei e a capitão de Israel. A Bíblia vai relatar sobre sua biografia que ele era da tribo de Benjamim. Ele era alto, forte, e acima dos seus ombros só existia ele. Um homem que foi à procura de suas jumentas de seu pai. Saiu com uma corda para amarrar jumentas e voltou com um cetro de rei. Assim foi Saul. Saul foi ungido a rei, foi ungido a profeta. Depois da sua unção de rei com Samuel, foi ungido a profeta. E ele profetizava, diz o capítulo 10. Saul, ele vai aparecer no cenário no momento em que Israel passa da teocracia para a monarquia. Teocracia, domínio de Deus. Monarquia, domínio dos homens. Israel pediu um rei humano, rejeitando sim a obra divina e a liderança de Deus perante eles. Capítulo 11 vai nos relatar, querido, a primeira guerra em que Saul vai ter que enfrentar. E Deus faz uma obra tremenda nas tribos de Israel. Primeiramente vai se levantar um capitão chamado Naás, o amonita. Capitão esse que é da descendência de Ló, lá de Abraão, sobrinho de Abraão, descendência de Ló. Os Amons nasceram de uma descendência de incesto entre Ló e sua filha. E assim houve uma guerra, esse povo cresceu e houve uma guerra entre Israel e Amon. Naás era o capitão amonita. Naás, por curiosidade, significa adversário. E adversário do povo de Deus é o próprio inimigo das nossas almas, Satanás. Queridos irmãos, Naás ele vai se levantar. Há pesquisas dizem que Naás já vinha tomando territórios. Naás já vinha tomando terras. Há quem diga em pesquisas de livros que Naás ele já tinha cercado e tomado Rubem e Gate. A tribo de Rubem e a tribo de Gate, os gaditas. Queridos irmãos, ele agora vem com sede nos olhos, tomando terras. Ele vai parar ao leste, na Transjordânia, ao leste do Jordão. Ali existia uma aldeia chamada Jabes Gileade. E eu quero relatar aqui a militância que o inimigo tem contra as nossas vidas. As suas artimanhas, suas guerras, suas táticas. E a primeira tática que Naás usa é, rapidamente, cercar a aldeia de Jabes Gileade. A Bíblia vai dizer no versículo 1, capítulo 11. Então subiu Naás o amonita e sitiou a Jabes Gileade. A primeira artimanha e militância do inimigo é cercar o povo de Jabes.
Cercar significa, em hebraico, sitiar. Sitiar significa cercar. São as mesmas palavras, os mesmos sentidos. E o inimigo das nossas almas, ele também tem essa estratégia, porque o inimigo de guerra, quando ele cerca, ele não cerca para guerrear, ele cerca para estudar o seu adversário, ele cerca para desanimar, para cansar o seu adversário. E Naás cercou o povo de Jabes, o estudando, o cercando, fazendo eles entregar a guerra, fazendo eles desanimar. É assim que tem acontecido na sua vida, meu querido. Talvez as lutas que você está enfrentando, a opressão que você está enfrentando, é justamente para você desanimar, é justamente para você parar, abaixar as armas, abaixar a sua guarda. Mas eu te digo hoje, em nome de Jesus, não abaixa a cabeça para Naás. Aleluia! Porque antes de Naás se levantar contra você, Deus já tinha levantado um libertador. E eu venho te dizer hoje que Deus levantou Saul para libertar Jabes, mas Deus também, aleluia, na sua própria pessoa, veio aqui como libertador, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele morreu por nós e ressuscitou e venceu o inferno, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo na cruz do Calvário, e ele tem poder e autoridade hoje para libertar a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. Segunda militância de Naás contra o povo de Deus. Além de ele cercar, agora ele entra na aldeia e ele propõe. Quando o povo de Jabes de Gileade propõe fazer uma aliança com o inimigo, ele propõe: eu faço aliança com você, mas que todos os seus guerreiros sejam arrancados o olho direito. Percebe bem quando eu falo todos os seus guerreiros? Porque Naás, como ele era um guerreiro militar, ele quer arrancar o olho direito dos soldados que estavam em Jabes de Gileade. E eu estou pregando aqui para um soldado de Deus. Talvez eu estou pregando para uma pessoa também que foi cercado e foi alvejado por Naás. E talvez hoje está fora da igreja, perdeu o olho direito. Que o olho direito significa a visão do soldado. O soldado daquela época guerreava e tinha um escudo na sua mão esquerda e uma espada ou uma lança na sua mão direita. O escudo protegia o olho esquerdo e o olho direito era a mira, era onde ele visualizava os ataques e a defesa e o ataque contra o inimigo. Naás quis inutilizar os guerreiros de Jabes. É assim que Naás tem pelejado contra a minha vida e contra a sua vida, tentando nos inutilizar para que nós venhamos perder a visão espiritual, para que nós venhamos perder a vigilância na guerra, para que nós venhamos perder a atenção na guerra. Queridos, mas Deus já preparou o livramento, Deus já preparou o libertador. Assim, quando o povo de Jabes pede para que os mensageiros enviem essa notícia para todo Israel, o propósito do inimigo de Naás era envergonhar todo Israel. Então ele permite que a notícia vá à frente e o povo de Jabes vai parar onde? Em Gibeá de Saul. A Bíblia vai dizer, querido, que quando o povo olha e recebe a notícia dos mensageiros de Jabes, a Bíblia vai dizer, e eu vejo aqui a primeira ação do Espírito de Deus, é quebrantamento do povo. Porque o povo nesta época de Saul, as tribos de Israel estavam distanciadas uma da outra, não se comunicavam, estavam brigadas, havia uma desunião da tribo de Israel. Mas quando o povo de Jabes chega em Gibeá, eles, irmãos, propõem, expressam a notícia. O povo de Gibeá, ele se quebranta pelo seu povo, e diz no versículo 5: eis que Saul vinha do campo, atrás dos seus bois, e disse Saul: quem tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Percebes aqui, que tem os povos que choram? Saul percebeu que o povo estava chorando, ou seja, chorando pelos seus irmãos, chorando pelos irmãos que talvez eles já não havia há muito tempo, talvez eles já tinham deixado de lado há muito tempo. Mas, aleluia, Deus faz um quebrantamento no coração do povo pela vida dos seus irmãos.
O que eu venho te dizer nesta noite é que Deus tem te quebrantado para você orar por essa pessoa que perdeu a visão. Deus tem te quebrantado a chorar em oração, em súplica, por uma vida que se perdeu no meio da sua família, saiu da igreja, está afastado dos caminhos do Senhor, está no mundo, está na mão do inimigo. Mas eu tenho que te dizer, Deus já havia preparado um libertador. Deus já havia preparado o dia da libertação deste povo. Eu venho te dizer hoje, Deus entrará com libertação na sua família, em nome do Senhor Jesus. Porque quando Saul vem e diz que tem um povo que chora, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, versículo 6. O Espírito de Deus se apoderou de Saul, o Espírito de Deus entrou em cena, querido, e se apodera de Saul. Saul, que havia tido uma unção profética, agora ele vai se erguer na unção do Espírito de Deus, como ergueu Sansão contra os filisteus no tempo de Juízes. Deus vai usar agora a vida de Saul como um libertador e vai levar uma outra notícia para as tribos de Israel. Os mensageiros de Jabes trouxeram notícia de cativo, trouxeram notícia de derrota, mas agora o Espírito de Deus vai enviar os mesmos mensageiros, porque Saul vai cortar 2 bois e vai enviar um mensageiro de aliança, de sacrifício, de aliança com Deus, para que todo o povo venha se aliançar em uma unidade contra Naás e seus guerreiros. Queridos irmãos, além de quebrantamento, o Espírito de Deus, por meio de Saul, vai enviar uma mensagem para que o povo venha se unir. A obra do Espírito Santo é de quebrantamento e de provocar uma unidade no povo. Nós, povo de Deus, temos que gemer uns pelos outros, temos que orar uns pelos outros, e principalmente temos pensamentos diferentes uns dos outros, mas também na hora da guerra temos que ter o mesmo propósito. O Espírito de Deus busca o mesmo propósito das tribos de Israel. E a Bíblia diz, querido, rapidamente, que eu estou encerrando aqui, que quando a mensagem vai por toda a tribo, a Bíblia diz que 30.300 soldados, tanto da tribo do norte de Israel como do sul de Judá, lá de Israel, aleluia, eles se unem como um exército. E a Bíblia diz que foi como um exército. Quem via o exército caminhando atrás de Saul e de Samuel, vinha um exército de um homem só. Isso fala que de um único propósito, de uma única visão, de uma única meta: guerrear contra os soldados inimigos. Quando a igreja se reúne para orar, a libertação acontece. Quando a igreja se ajoelhou para orar por Pedro, que estava cativo na prisão, em Atos 9, Deus enviou um anjo lá e abriu as cadeias daquele presídio, e Pedro saiu ileso. Aleluia! Quando o povo de Deus resolve se unir em unidade, aleluia, clamar ao libertador, Deus vem com a sua providência. E eu profetizo em nome de Jesus que nesta luta não tereis que pelejar. O Senhor já está pelejando por você. Aleluia! Assim no versículo de número 9, que diz que Saul manda uma notícia para Jabes de Gileade, que tinha perdido a esperança. Saul manda essa notícia: então disseram os mensageiros que vieram, assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá o livramento. Eu venho profetizar na sua vida: amanhã, querido, haverá o livramento. O choro pode durar uma noite, mas amanhã, aleluia, Deus derramará, aleluia, uma unção profética sobre a sua vida, e Deus, através da sua vida, vai manifestar um grande livramento no meio da sua família, da família dos seus, aleluia, da família do seu amigo, da família dos nossos irmãos da igreja. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus está quebrantando o povo, está unificando o propósito do povo de Deus para dar vitória ao povo que está cativo. Amém? O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a pregoar aos quebrantados de coração, que venha ser livre
na pessoa e na fé em Jesus Cristo. Aceita Jesus como teu Salvador. Ele já ganhou, Ele já quebrou as cadeias da tua vida. Basta você pela fé tomar posse e aceitar Ele como Senhor da sua vida. Tome posse desta palavra. Deus levantou Saul para libertar Jabes, mas o próprio Deus veio na pessoa do Espírito de Deus, na pessoa de Jesus, nos libertar da escravidão, do pecado, do mundo e do diabo. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Meu nome é Pastor Rodrigo. Sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Jeová Nissi. Fica em Gramacho, Duque de Caxias. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.